Depois de uma série de resultados negativos, o torcedor pediu e os dirigentes do Inter demitiram o técnico Dunga. Passadas algumas rodadas, a tabela mostra que os números de Klemer são inferiores aos do técnico demitido. Acompanhe. O Inter mudou de técnico no início de outubro. Dunga foi demitido e Klemer assumiu o comando da equipe. Mesmo assim, os problemas continuaram. Se fosse só troca, fosse fácil, você trocava todo jogador, trocava o treinador a toda hora e a equipe voltava a vencer. Tem muitas equipes aí que trocaram 3, 4 treinadores e as coisas não é aí que se resolve. Com Klemer, o time até venceu o Flu na estreia. Parecia que algo ia mudar. Mas na rodada seguinte, diante do Flamengo, voltou a perder. Diante do Náutico, outro resultado positivo. Contra o Santos e contra o Grêmio, não saiu do empate. Diante do São Paulo e do Atlético Paranaense, perdeu novamente. Ao total, no comando do Inter, foram 7 jogos no Brasileirão e um aproveitamento de 38%. Contra estes mesmos adversários no primeiro turno, Dunga teve um aproveitamento de 52%. Além disso, pela Copa do Brasil, diante do Atlético Paranaense, sob o comando de Dunga, empatou em 1-1. Com Klemer, empate em 0-0 e a eliminação do Inter. Só que as contestações em cima do trabalho de Dunga começaram cedo, quando o time estava apenas 3 pontos atrás do G4 na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na época, no empate contra o Goiás em Novo Hamburgo, o dirigente Luiz César garantiu que a solução estava em casa. A solução está aqui e nós vamos tratar de encontrar. O Inter acabou não encontrando a solução em casa. O time de Dunga começou a perder com frequência e foi se distanciando da parte de cima da tabela. Mesmo assim, o trabalho do técnico era apoiado pela direção. Nós continuaremos juntos até o final do ano. A comissão técnica será mantida. O presidente não conseguiu cumprir a promessa e Dunga foi demitido após a derrota para o Vasco da Gama. A demissão do técnico não era uma convicção dos dirigentes, que acabaram promovendo Klemer e os resultados não apareceram, o que reforça a ideia de que o problema não estava no comando técnico. Apenas com a comprovação de que uma das hipóteses levantadas, que trocar a comissão técnica não resolveria completamente o problema, ela resta comprovada. Então, o que fica claro é que as análises terão que ser aprofundadas e as medidas terão que ser também aprofundadas. Eu acho que é um equívoco essa manifestação do Luiz César. Ele até pode pensar assim, mas quando ele verbaliza, ele se coloca de um outro lado da trincheira. Ou seja, eu penso de um jeito e o Marcelo Medeiros e o presidente Giovanni Luiz pensam de forma diferente. Para mim é um equívoco. Ou seja, ele está dando a entender que ele era contra a saída do técnico, como aliás ele havia dito antes da demissão do Dunga. Mas eu acho que ele está sendo coerente. Então sai. Bom. Então aí... sai. Não fala publicamente. Então pede para sair. Não, eu acho assim, o problema do Inter também era a comissão técnica. O Dunga fazia um trabalho horroroso no Internacional, deveria ter sido demitido antes, mas não era o único problema. Isso a gente pode discutir. De um ano modorrento em que o Inter estabeleceu que não ganhar nada era normal, o comando técnico era ruim com o Dunga, poderia sim ter trocado antes, poderia ter trazido o substituto para o Moledo, poderia ter pensado melhor algumas situações em relação à casa para mandar os jogos na temporada. Tudo isso é um contexto que fez o Internacional errar durante o ano todo. Bom, ele está onde está. Eu vou tentar ser objetivo, embora eu tenha certeza que para alguns não vai ser fácil assimilar o que eu vou dizer. O Internacional teve nessa trajetória muitos problemas, o time não ligou. No futebol tão elogiado, o futebol moderno de hoje, de força e velocidade, Meneghete, o Internacional peca nesses fundamentos, porque ele é um time que não é veloz. E eu vou sublinhar, até já disse em passant aqui, e vou dizer de novo. Ou o Inter consegue fazer com o D'Alessandro o time ser veloz, e não é fácil, ou então vai ter que resolver esse problema sem o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro dá um ritmo trancado ao time do Internacional. Eu já repeti isso várias vezes.